Faz pouco mais de uma semana que tivemos que nos despedir do Joel pela segunda vez. E assim como aconteceu com os fãs do jogo, agora acontece com os fãs da série, que estão revoltados com o que a Abby fez e querem ver a vingança da Ellie de camarote. E junto disso, também ressurgiu todas as discussões envolvendo as implicações morais e as consequências do que o Joel fez no final do primeiro jogo e no final da primeira temporada. No final, a Abby estava certa em buscar vingança? Joel condenou a humanidade ao destruir a única chance de uma cura? A Ellie tem razão em buscar vingança? Ou está apenas repetindo um ciclo de morte e sofrimento? Bom, tudo isso é relativo, já que vai depender de qual ponto de vista você está levando em consideração ao analisar todas essas questões. Mas uma coisa que é impossível de discordar é que o Joel foi um ótimo pai até o último minuto. E sendo essa figura paterna em um mundo de desesperança e violência, podemos afirmar que ele foi sim um herói. Essa jornada do personagem começa muito antes da fatídica noite em que os infectados aparecem. Pai solteiro e com uma conexão emocional muito forte com sua filha Sarah, Joel nos mostra desde o início como o propósito da sua vida é estar sempre ali para tudo o que ela precisar. Pouco se sabe sobre quem era a mãe da Sarah e as razões da ausência dela na vida deles, mas julgando por todas as possibilidades possíveis, que vão desde ela ter falecido durante o parto até simplesmente ter abandonado os dois, já dá pra imaginar que o início dessa fase da vida dele não foi nada fácil. E o que sempre o manteve de pé e motivado foi a presença da Sarah ao seu lado. Então, quando iniciamos o jogo ou assistimos ao primeiro episódio da série, o que vemos ali são os últimos momentos de vida não só da Sarah, mas também do próprio Joel. Porque o momento da morte da sua filha não foi só uma tragédia acontecida em meio ao caos, mas foi também o seu maior fracasso em vida. Fracasso em proteger a única coisa que importava de verdade para ele. E ali naquele momento, a pessoa que o Joel era deixa de existir. A dor da perda encobre o seu caráter, deixando apenas as necessidades mais básicas para sobreviver naquele novo mundo destruído. E durante 20 anos, ele se afundou naquele novo estilo de vida, trabalhando como contrabandista frio e pragmático, sem se importar em sujar as mãos se fosse necessário. Mas ao aceitar a missão de escoltar a Ellie, tudo começa a mudar. Conforme convive com ela, a casca de indiferença que ele construiu nos últimos anos começa a rachar aos poucos. E apesar dele tentar resistir aos sentimentos e à conexão que desenvolve com a Ellie, cada piada boba, cada discussão, cada momento de tranquilidade e cada conversa durante a viagem vão aproximando mais e mais do seu antigo eu. No jogo, essa sensação gradual de apego e afeição com a Ellie é muito mais visível e tocante, já que somos nós que encarnamos o personagem, controlando cada passo dele e fazendo de tudo para proteger a Ellie em cada ataque de infectado ou humano. E como videogames são uma forma de entretenimento mais imersivo, acabamos tendo uma profundidade muito mais íntima entre esse homem quebrado por um passado traumático com essa menina perdida que, sem saber, daria um novo propósito para a vida dele. É claro que depois de 20 anos e tendo feito tudo o que fez para conseguir sobreviver, o Joel não pode mais ser considerado uma pessoa boa, mas ali junto com a Ellie, naquele novo instante daquela pós-vida dele, ele podia voltar a ser apenas um pai com sua filha, como ele era antes com a Sarah. E isso nos leva para a conclusão do primeiro jogo, onde ele mais uma vez é colocado em uma posição de vulnerabilidade enquanto a vida da sua filha corre perigo. E por mais que possamos discutir se o que ele fez em seguida é moralmente correto ou não, é fato que na posição de um pai, todos nós teríamos feito a mesma coisa. Mas no caso do Joel em específico, aquele ato acaba tendo um peso muito maior, já que se ele tivesse deixado os vagalumes seguirem com seu plano, ele teria fracassado de novo em salvar a vida da pessoa que ele ama. Naquele momento, a Ellie não era apenas uma pessoa que precisava ser salva, ela era uma nova chance para ele, uma chance de se redimir por ter falhado com a Sarah. Muitas pessoas dizem que essa foi uma atitude egoísta, assim como a mentira que ele conta pra Ellie depois, mas a ambiguidade moral de toda essa situação acaba sendo irrelevante, já que estamos vendo toda essa história a partir dos olhos dele. O
problema é que tudo aquilo era só um prólogo para todas as tragédias que viriam em seguida. Joel e Ellie se desentendem após ela descobrir a verdade, o que acaba destruindo a relação dos dois. E apesar de em uma última conversa com ele, ela dizer que fará o possível para perdoá-lo, Joel é morto sem que ela tenha essa chance, e sem que ele tenha a confiança da sua filha de volta. E a responsável por isso é quem traz toda uma nova camada para essa história. Abby é uma personagem feita para ser odiada inicialmente, e o jogo, sabendo disso, nos força a nos tornarmos ela, para entender as suas angústias, dores e motivações. E apesar de eu amar o segundo jogo e achar a Abby uma personagem excelente, eu ainda acho que fazer a gente ter simpatia por ela não é algo que funciona muito bem. Para começar, que toda a questão envolvendo ela e a morte do Joel não é sobre entender as motivações dela, e sim se importar com esse novo ponto de vista. Porque é bem fácil de entender o porquê ela fez aquilo. O Joel matou o pai dela, e ela quis vingança. Mas apesar de eu entender as motivações da Abby, eu não consigo me importar com a dor e o desejo de vingança dela, porque toda a minha visão daquela história foi construída a partir de outra perspectiva, já que no primeiro jogo nós ficamos cerca de 20 horas de campanha vivendo com o Joel, 20 horas acompanhando aquele personagem e se conectando com ele a ponto de quando chegamos no final, a gente já está tão investido no ponto de vista dele naquela narrativa que a gente compra 100% a ideia de matar todos os vagalumes para salvar a Ellie. E a conexão que nós temos com esse personagem é muito mais forte do que qualquer outro ponto de vista que a gente possa ver ou entender dentro daquele mundo. É por isso que, apesar de eu entender a proposta e intenção dos roteiristas em mostrar como toda a história tem dois lados, eu também entendo a insatisfação que muitos têm com o final do segundo jogo. Porque no final, o Joel com quem vivemos desde o início dessa história, o pai que perdeu tudo e abriu mão da própria humanidade para sobreviver, mas que depois reencontrou razão para existir graças a essa pessoa que por acaso entrou na sua vida e o fez se lembrar de quem ele era, se foi sem ter a paz em vida que ele tanto queria, e a filha, por quem ele fez de tudo para salvar, perdeu tudo e ficou sozinha, apenas com a memória do grande homem que ele era. Por esse vídeo foi isso, pessoal. Se você curtiu, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E é claro, deixa aí nos comentários o que você tá achando da segunda temporada de The Last of Us. Eu sou o Bantin e toda semana eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!